2 Timóteo 3,14. Quero falar um pouquinho dele, porque assim como o pastor Alexandre iniciou, antes dele viajar, ele pregou sobre 1 Coríntios 15:58, né? Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E ele foi discorrer o capítulo todinho até chegar no versículo 58. E foi maravilhoso. E ali ele trouxe, né, aquele entendimento que não mudou, né, irmãos? O que Paulo combateu foi o que Jesus combateu e é o que a gente continua combatendo até hoje. Jesus combateu os fariseus, que conhecia a lei, mas não queria aceitar Cristo. Paulo a mesma coisa, combateu os judeus, que queria continuar com a lei e contaminava quem queria seguir Cristo. E hoje continua a mesma coisa. Pessoas que conhecem a palavra, mas não querem se firmar, não querem se manter constante, mas querem te ajudar pessoas a saírem da presença. Eu sei que a salvação é individual, mas irmão, não tem jeito. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. E a Bíblia é verdadeira e ela cumpre tudo que está escrito. E a gente acaba se deixando levar. Ainda mais numa era dessa, onde as informações estão bombardeando a gente diariamente, com centenas e milhares de notícias todos os dias. E é muito fácil. A gente dá um clique aqui no computador, dá um clique no telefone, dá um clique no smartphone. A gente tem centenas de mensagens, centenas de pessoas falando, centenas de entendimento para a gente. E aí vai faltar o quê? Discernimento e conhecimento do que a gente tem aprendido, do que Paulo passou para Timóteo nesse capítulo 3,14. Falando, Timóteo, permaneça você o quê? Fiel. Fiel ao que você tem aprendido, a verdade que tem te ensinado. Então, Timóteo, mantém. Por quê? Porque eles, Timóteo, já eram. Eles aprenderam, conhecem a palavra, mas não botam em prática e estão fazendo tudo errado. Os últimos dias, Timóteo, estão cada dia pior. E deixa eu te fazer uma pergunta, igreja. Quem sabe qual é o último dia? Quem sabe quem é o último dia? Oi? Tem medo de falar? Não, tem pegadinha aqui não, irmão, pode falar. Eu vou ser meio fariseu não, né? Esqueci o nome da palavra correta. O último dia é hoje, irmão. Porque desde que Jesus foi aos céus, Paulo está falando, ele vai voltar. Então o último dia, não é que eu estou falando que eu sei que é hoje, mas para a gente, o último dia tem que ser hoje. Porque se a gente entender que o último dia é hoje, eu vou estar sempre me consertando e sempre andando no caminho do Senhor. Porque quando a gente vai ler a Bíblia, o tempo todo está falando, dá a entender que eles estavam o quê? Depois do Pentecoste, irmão, Jesus pode voltar, desde aquele tempo, Jesus está voltando. Só que como a Bíblia diz, que um dia para Deus é como 1000 anos. E Ele pode voltar hoje, realmente. Como Ele também pode voltar hoje para mim, individualmente ou coletivamente. E o que a gente tem preparado para o Senhor? Então Timóteo, Paulo está dizendo para Timóteo, fique ligado, fique atento. Entenda, você conhece o verdadeiro ensino. Você sabe quem está te ensinando, Timóteo. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 14, 2 Timóteo 3,14. Só fazer uma introdução com ele, depois a gente vai ler todos os versículos até o 14, do 1 ao 14. Você, Timóteo, porém, deve o quê? Permanecer fiel ao quê? Aquilo que foi, sabe que o quê? É a Timóteo, você sabe que é a verdade o que tem te ensinado. Então ele está fazendo o quê? Se mantenha fiel. Pois o quê? Conhece? Ah, Jesus. Vocês estão mortos, gente. Vamos ler junto. Pois conhece daqueles de quem aprendeu. Quando eu estava lendo, eu falei, cara, se eu conheço a verdade e conheço quem me ensinou,
Eu tenho obrigação de permanecer fiel. E essa, ou melhor, infelizmente, é o problema da igreja. Que eu vou dizer 90% não conhece. Na verdade, a gente não conhece de verdade aquele que nos salvou. A gente não conhece. Porque se a gente conhecesse, a gente não era tão inconstante igual somos. Se a gente conhecesse de verdade, igual Paulo conheceu, igual o próprio filho conheceu o pai. Porque quem conhece aquele que ensinou de verdade, vai até o final do propósito. E tu vê tanta gente oscilando. Hoje está apaixonado pela igreja. Amanhã estou aqui. Daqui a pouquinho, cadê? Sumiu. Você não conhece de verdade aquele que te salvou. Porque quando eu conheço uma pessoa que tem a coragem de entregar a vida por mim, eu nunca mais quero sair de perto dela. Quando eu conheço uma pessoa que me ama como ninguém me amou, eu nunca mais quero sair de perto dela. Quando eu conheço uma pessoa que mesmo eu traindo ela, mas ela nunca me traiu, eu nunca vou querer sair de perto dela. Na verdade, a gente não conhece aquele que nos amou primeiro. E por isso, a gente vive uma vida de oscilações. Oscilando o tempo todo. E aí Paulo está falando: Timóteo, olha para mim, Timóteo. Você conhece a minha vida. Você anda do meu lado. E eu faço uma pergunta para a gente como igreja. Para onde a gente está olhando? Diante desse mundo de informações, de bombardeio na nossa mente, nas nossas emoções, querendo nos tirar do propósito, da visão do que Deus tem chamado a gente para olhar para Ele, quando a Bíblia fala, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Mas a gente está o tempo todo trincando aqui, botando o dedinho e procurando outras coisas para satisfazer o nosso desejo, cheio de informações, mas nenhum conhecimento daquele que me amou. Eu quero ter várias informações. Eu dou um clique no Google e eu tenho várias informações. O que eu quiser aprender, como o paizão falou hoje mesmo, aquela doidinha lá preparou um negocinho para ele. A GBT, né? GBT, GTP, essa parada aí. Preparou a... Qual é o nome? Fala, me ajuda aí, gente, perdão. Chat GPT. Chat GPT. É aquele que você agora está deixando todo mundo mais burro. Né? É verdade. É muito bom. Na verdade, irmãos, a internet é muito boa para quem sabe usar. Porém, 99,9% não sabe usar. Essa que é a realidade. Eu até anotei hoje, mandei uma coisa para os meus filhos falando sobre o seguinte: a internet não é para a gente consumir, a internet é para a gente poder botar conteúdo. Usa a internet para botar conteúdo. Qual o conteúdo? Propagar o evangelho. Colocou, sai. O problema é que a gente quer entrar e ficar sendo consumido pelo que estão fornecendo para a gente, essas informações que vão tirando a gente do propósito e colocando um monte de dúvida na nossa cabeça. Aí Paulo está falando: Timóteo, eles que ficam procurando, estão se desviando, estão sendo amante de si mesmo, estão amando o dinheiro, porque a internet, cada clique que você dá, só fala de quê? Dinheiro. É jogo disso, é jogo daquilo, é prosperidade nisso, é prosperidade naquilo. É só querendo, fique rico, como isso fosse a felicidade que a gente precisava. Já pregamos aqui o amor ao dinheiro, mas o que eu estou querendo dizer é porque a gente continua sendo consumido por informações que não estão dando acrescido em nada na gente, irmãos. Ainda bem que Timóteo naquele tempo não tinha Instagram. Mas para entender um pouquinho dessa história, vamos diluir um pouquinho, vamos ler do 1 até o 14.
Ou melhor, do 1 até o... Vamos ler 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vamos lá. Eu inicio, vocês vão no 2. Eu vou no 3, vocês vão no 4, eu vou no 5 e finalizo. Fechou? Amém? Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim, Timóteo. Você está entendendo por que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, permaneça fiel. Você vai entender. Permaneça fiel no que eu estou te ensinando, porque o que eu estou te ensinando, Timóteo, é a verdade, e eu mostro na prática. Eu vivo, Timóteo, o que eu estou falando. O problema, Timóteo, é que tem muitos dando ouvido para esses que já se perderam. Que nos últimos dias, bota no versículo 1 novamente. Olha que verdade que a gente está vivendo hoje, irmãos. Sabe que nos últimos dias haverá tempos muitos? Só quando o pessoal daqui falar, muitos? Todo mundo, muito difíceis. Verdade ou mentira? Os tempos hoje é difícil ou não é, irmãos? Sim ou não? Muito difíceis. Mas Paulo estava falando, olha quanto tempo Paulo atrás estava falando com Timóteo. E como é real no dia de hoje. Para você ver que o tempo todo, Paulo está pregando, vai voltar. Os tempos estão difíceis. Então não ache que o tempo está difícil agora para você. O tempo está difícil desde lá. Nada mudou, irmão. Nada é novo debaixo do sol, nem da terra. Tudo se repete. E Paulo está dando uns alertas naquele tempo a Timóteo, que serve para a gente hoje, irmãos. Como o tempo está difícil. E por que os tempos estão difíceis, irmãos? 2. Porque as pessoas só amarão a si mesma e ao... Acho que Paulo está pregando aqui, irmão. Acho que Paulo escreveu para esse tempo. Só estava alertando Timóteo, mas acho que era para esse tempo. É uma realidade. As pessoas só estão amando a si mesma e ao dinheiro. Ninguém está preocupado com o próximo, irmão. E o triste é que Paulo está falando para Timóteo de pessoas que conhecem não conhecem, escutam. E o triste é que hoje a gente está falando para uma igreja que também escuta, mas não conhece. Porque quem conhece, nosso Senhor Jesus deu um ensinamento: amará o teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo. E a gente não vê isso. É uma realidade, a gente está correndo atrás do dinheiro e dando desculpa para não viver o que a gente tem ouvido. Porque você passa na correria do teu trabalho, irmão. E eu falo para mim também. Quantas vezes a gente passa, vê um acidente, vê alguma coisa, ninguém para, a gente vai voado, porque tem um compromisso. A gente está igual o bom samaritano, ou melhor, o levita que passou, o pastor que passou, todo mundo que passou, mas todo mundo apressado com o seu dia a dia, com o seu código, com os seus afazeres, mas esquecendo do que Jesus ensinou. Jesus passava, mas ele parava, ia lá, liberava uma palavra, salvava alguém, curava alguém, mas a gente não. Os dias são difíceis e a realidade que a gente está vivendo, pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro. Serão o quê? Arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratos e profanos. Gente, que geração mais que a gente tem vivido hoje, de filhos que não obedecem pais. A geração mais rebelde que a gente está vivendo é a geração de 2000.
Você liga a televisão, você escuta cada coisa horrorosas. Antigamente o pai olhava, o filho na mesma hora já sentava. Hoje o pai, só falta matar para o filho obedecer. Tem filho aí, gente? Mas esse não foi o ensinamento que Deus deu para a gente. Esse não foi o ensinamento que Paulo passou para Timóteo. Mas Paulo está alertando: Timóteo, você conhece a verdade. E Deus está nessa noite alertando a gente. Nós conhecemos a verdade. A Rehobote tem 10 anos, não sei quantos anos você tem aqui, mas desde que você entrou aqui, você está escutando o ensinamento da verdade, você está vendo pastores pregando a verdade, você está vendo líderes vivendo a verdade. Então pratica a verdade também. Serão arrogantes e orgulhosos. Irmão, o que eu estou querendo trazer é porque eu estou falando para a igreja. E Paulo estava falando de pessoas que conheciam a palavra, judeus, homens que conheciam a lei. Quantos de nós somos arrogantes, irmãos? Quantos de nós somos prepotentes, não queremos baixar a guarda? Tem que ser do meu jeito. Só obedeço se for assim. Se não for assim também não serve, não quero. Imagine Jesus ensinando, igual a gente aprendeu domingo, os discípulos, irmãos. Imagine. Porque o problema da obediência não é obedecer o que eu quero. Até porque Deus tem prazer em abençoar o filho, mas Ele quer saber até onde Ele pode abençoar. E o que vai definir isso é a tua obediência à palavra dEle. Em Mateus, em Lucas, conta aqui Jesus, vocês conhecem muito bem essa história. Mas se a gente trazer para o dia a dia, muitos de nós, hoje, se aplicar na nossa vida, um filho com o pai, ou um trabalho, ou um marido com a esposa, em alguma área da nossa vida, no dia de hoje, não faria. Jesus chega para Mateus e fala assim: Mateus entra. Jesus fala: estão cobrando imposto, né? Mateus fala: é. Aí Jesus fala para Mateus: Mateus, faz o seguinte. Mateus não, Pedro. Não, Pedro, é. Pedro. Ah, foi até bom, viu? Eu falei errado e me lembrei. Irmãos, eu cometi uma gafe aqui no domingo à noite e ninguém me corrigiu. Até falei: pastores, porque vocês não me avisaram. Quem estava aqui domingo à noite? Eu até mandei tirar do ar. Eu falei: não, vamos botar isso não, vocês vão fazer um corte. Corta de novo. Né, Ricardo? Corta. E eu falei, irmãos, eu fui falar que o homem discipula homem e mulher discipula mulher. Está balançando a cabeça, Tiago? Mas também não me avisou. E eu falei que o homem gosta de homem e mulher gosta de mulher. Misericórdia, é mentira do diabo. Tá, irmãos? Se você estava aqui no domingo e ficou toda... É mentira. Isso é do inferno. Homem gosta de mulher. E mulher gosta de homem. De passadiça é procedência maligna. Amém? Então está esclarecido. Você pensou, né? Vou ficar na Rehobote é maneiro. Não, eu falei: porque vocês não me avisaram, Jesus? Todo mundo aqui na frente deixando eu pagar esse mico, né? Misericórdia, mas me avisaram. Então Pedro, voltando aqui. Então Pedro, Jesus vira para Pedro: Pedro, já que tem que pagar o imposto, vá lá. Pega uma vara de pescar, lança a vara, que lá você vai pegar um peixe com 2 moedas na boca. Irmão, de verdade, quem era pescador? Quem era pescador, irmãos? Pedro era pescador. Pedro era empresário, porque Pedro tinha uma rede de barcos. Pedro pescava com rede e não com varinha de pescar. Varinha de pescar é para distrair a mente, não é para pescador. E aí Jesus manda Pedro pegar uma varinha e pescar, que vai ter um peixe com 2 moedas na boca. Como é que com uma vara de pescar, com um anzol, o peixe com 2 moedas na boca vai morder o anzol? Faz sentido, irmão? Não faz, irmão. Tem coisas que Deus pede pra gente que não vai fazer sentido, mas Ele quer ver a nossa obediência.
É isso que a gente precisa. E enquanto a gente não entender isso, Deus não vai liberar o que Ele tem na nossa vida, porque Deus só vai liberar o que a gente obedece. Você está entendendo? Muitos de nós, tá de brincadeira, Jesus? Eu sou pescador, eu entendo de mar, eu jogo rede. O Senhor me chama para te seguir, agora nem me faz voltar com uma varinha para me ser humilhado por meus amigos? Ué, você não largou tudo? Não era empresário de barco, não tinha rede, não tinha tudo, largou tudo. Agora Ele manda você vir com uma varinha para pescar? Que isso, Pedro? Te humilhando, hein? E é isso que a gente pensa muitas das vezes, quando um patrão pede algo, quando um pai pede alguma coisa, quando um pastor, um líder fala algo para você e você fala, quer me humilhar? Não, ele quer ver onde está a tua obediência. Porque não tem como Deus te levar em lugares altos, irmão. Como você vai obedecer a Deus, ao Espírito Santo, que você não vê, se você não obedece quem você está vendo? Não tem como. Não tem como. Mas a nossa arrogância, porque eu sei, porque a nossa arrogância dos últimos dias está matando a nossa constância, irmão. Volta no versículo lá, por gentileza. Serão arrogantes e orgulhosos, zombarão de Deus. Irmão, quanto realidade, quantos têm zombado de Deus nos dias de hoje? Internet aí, e zombar de Deus não é só lá fora, não, é aqui dentro. A gente zomba de Deus, a gente brinca com Deus. A gente faz Deus de marionete, irmão. Hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero. Hoje eu quero ficar na igreja, amanhã eu não quero. Hoje eu aceito o que o pastor falou, amanhã eu não aceito. Hoje eu aceito o que meu líder falou, hoje eu não aceito. Hoje meu pai Não, irmãos. Que evangelho que a gente aprendeu? Que ensinamento foi que Jesus deixou para a gente que a gente ainda não entendeu e não botou em prática ainda? E Paulo está alertando para Timóteo, cuidado, eles estão errando, eles estão se desviando, eles estão se deixando levar para os últimos dias, mas você não, Timóteo, você não, Rehobote. O 4 vai dizer, o 3, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão a outros, não terão autocontrole. Meu Deus, ainda bem que o pastor Jorge domingo trouxe essa mensagem maravilhosa. Respira. Porque tem crente que, não, comigo, irmão, vou beber água. Porque tem crente que ainda está lá no mundo. Não, comigo o negócio é mais embaixo, bateu, levou. Que crente é você, irmão? Qual ensinamento? Onde Jesus te ensinou isso? Não, esses dias, não, mas eu sou homem. Então, por isso que você é homem, que você vai baixar a tua guarda e vai obedecer a Deus. Ou melhor, né? De repente é porque você não morreu e está muito vivo, por isso que você ainda não entendeu o evangelho. Quer continuar praticando as obras lá de fora, em vez de praticar o que Deus ensinou. Paulo está falando, Timóteo, eles podem, você não. Olha o que ele está dizendo para a gente. Afeição, não perdoar. Qual é a maior prisão que a gente tem hoje? Dentro da igreja, um monte de crente preso por falta de perdão. Boa noite. Pastor, mas você não sabe o que ele fez. Eu não estou te perguntando o que ele fez. Deus mandou perdoar. Sim, mas foi muito cruel. Mas Jesus mandou perdoar. Mas é porque eu não estou na tua... Você não está na minha pele. Eu não estou, mas Deus está. E Deus sabe que Ele te ensinou para você perdoar. E Ele perdoou. E olha como é a realidade. Não terão afeição. Não tem mais compaixão. Não tem mais sentimento. Acabou quando você... Pelo contrário, quando tu tem compaixão de alguém, tu é bobo. Então, nosso Senhor Jesus foi o homem mais bobo da terra.
cristão, irmão, cristão é Cristo pequeno. Qual o ensinamento que Cristo deixou para a gente? Amará o teu Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo. Como que eu amo o meu próximo? Perdoando, sendo humilde. Mas não. Mas Timóteo, você é diferente, Timóteo. Você tem um Paulo, Timóteo, que está te ensinando na prática, Timóteo. Timóteo, você não tem desculpa. Para de dar desculpa porque eu nasci assim, vou morrer assim. Não, tu conheceu Cristo. E quem conhece Cristo muda o caráter, irmão. Chega de viver, a gente dava desculpa. Não, aqui não tem mais desculpa, aqui tem arrependimento. É isso que a igreja, Cristo nos chama, arrependei-vos. Só que o tempo todo a gente está disfarçando, a gente não se arrepende. A gente só quer uma concessão porque a gente tem medo. A gente não ama Deus, a gente tem medo de Deus. E a gente volta para Cristo com medo da doença, com medo do desemprego, com medo. Você aí não conhece Cristo em lugar nenhum, irmãos. Eu não tenho que estar na igreja com medo, eu tenho que estar na igreja porque eu amo aquele que me salvou, eu amo aquele que deu a vida por mim, eu amo aquele que mudou a minha história, mudou o meu caráter, tem mudado a minha casa, tem mudado a minha família. Eu estou aqui porque eu amo a Cristo. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão. Oi, Jesus do céu. Bebe água. O lugar para ter mais gente fofoqueira, irmão. Ainda bem que não é na Rehobote, mas é dentro das igrejas. Domingo, quando o pastor Jorge pregou, quando Judas estava na mesa, e Jesus falou: um desses daqui vai me trair. Foi ou não foi? O que é que os outros discípulos falaram? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Mas não queriam saber para poder ajudar, não. Queriam saber só para poder ficar falando. É assim que funciona dentro da igreja. Você quer saber por que o irmão caiu? Não é para ajudar, não. É só para apontar e continuar propagando. Os últimos dias. E não vem falar que, não, aqui nem não. Ninguém está todo mundo quente não, é tudo mentiroso, tem um monte de gente morna. Quantos caluniaram essa semana? Porque Jesus não veio mostrar a lei para a gente, Jesus veio, além de cumprir a lei, Ele veio ainda trazer mais algo, elevar a lei para a gente. Quantos caluniaram essa semana no pensamento? Quantos já falaram mal de um pastor? Quantos já falaram mal de uma liderança? Quantos já falaram mal do irmão que está do lado? Quantos já falaram, caluniaram pai e mãe? Quando a Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe, independente se teu pai é A, B, C ou D, honra pai e mãe, ponto final. Mas não, quantos de vocês filhos já caluniaram seus pais, falando mal dele para outras pessoas? Aonde você aprendeu isso? Lá fora, porque dentro das escrituras, o meu Senhor Jesus não ensina isso. Ele me ensina a honrar meu pai e minha mãe, independente se meu pai é um viciado, se meu pai errou comigo, falhou comigo. Ele está falando honra. Princípio, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem aqui na terra. Mas não, se tornamos caluniadores. Por quê? Porque não fez o que eu quis. Orgulhosos. Meu pastor não me ouviu, meu líder não me ouviu. Chama um para falar mal, chama outro para falar mal. Estamos errados. Isso é errado. A Bíblia não nos ensina isso, gente. Que a Bíblia nos ensina é chamar o irmão e falar para ele. E se não der certo, chama testemunha.
É isso. A gente só está ouvindo e não está praticando. A gente não conhece de verdade aquele que nos chamou da morte para a vida, irmãos. A gente não conhece. A gente não conhece. E Paulo está falando, Timóteo, você não tem mais desculpa. E eu estou falando para uma igreja que conhece a verdade, que é pregada a verdade, que toda hora aqui é tomando paulada, mas da verdade, da Bíblia, para que a gente muda de caráter, de comportamento e coloque em prática. Porque os últimos dias são maus, gente. Os últimos dias são difíceis. É mais fácil eu dar uma desculpinha. Não, mas realmente, ele não merece. Realmente ela não merece. É mais fácil para o meu eu, para o meu ego. Porque se humilhar é difícil, irmão. Reconhecer que errou e pedir perdão é difícil. Ninguém quer. Mas Jesus me ensinou diferente. E me ensinou na prática. Numa cruz que ele estava, ele olhou para baixo e falou: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas a gente vira e fala: Senhor, taca fogo do céu e consuma, porque ele está errado mesmo. Ele fez isso comigo. Parece até que eu estou pregando para alienígena, irmão. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros, não terão autocontrole. Não terão? Quem não tem autocontrole? Levanta a mão, fala a verdade, irmão. Fala a verdade. Deus quer verdade, irmão. Deus quer a nossa verdade. Porque quando não levanta a mão, Deus sonda o coração. É por isso que a gente continua errando, achando que está escondendo algo de Deus. Deus já sondou o coração e pensamento. Deus sabe, conhece cada um de nós. É isso que a gente não consegue virar uma chave. O Espírito Santo está dentro da gente, irmão. Quando a gente está em casa, Ele está do nosso lado. Quando a gente está no carro, Ele está com a gente. Ele vê quando a gente grita no trânsito. Ele vê quando a gente grita dentro de casa. Ele vê quando a gente está de mau humor dentro de casa. Ele vê quando a gente está no trabalho roubando. Ele vê tudo. Ele vê tudo, gente. Chegou a hora de a gente mudar de verdade. Paulo falou: Timóteo, você não pode errar igual eles. E se errar, se arrependa de verdade. Serão cruéis e odiarão o que é bom. 4. Trairão os amigos. Serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a... Que verdade. Que verdade. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, amarão os prazeres. As pessoas estão amando mais os prazeres, porque prazer, irmão, é igual vício. Libera, sabe? Algo dentro de você que você não quer parar. E ele está falando: estão amando mais os prazeres do que a minha palavra e o que eu tenho ensinado. É uma verdade ou não é dos dias de hoje? O versículo 5, para a gente pular para o 10. Serão religiosos. Olha para o lado aí. Se tem um crente bonito do teu lado. Se não tem um crente aí bonito, com uma Bíblia, não tem? Vê se ele não falta um culto, né? Olha para esse crente do teu lado, não falta um culto, irmão. Vê a roupa dele. Tá vestido igual crente, não tá? Tá, pô. Não falta uma célula. Tava cheio de saudade da célula. Olha pro lado dele aí, ó. Como ele é top. Aparência linda. Olha como ele chegou com a esposa aqui. De mão dada, não foi? Deu beijinho, não foi? Cumprimentou o irmão com a paz do Senhor. Falei: irmão, a paz do Senhor. Olha o jovem. Estou em santidade. Adora, chora. Vem aqui na frente. Olha. Só jovem cheio do Espírito Santo.
Só crente, ó. As fotos no perfil do Instagram, top. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim, Timóteo. Rejeitarão o Espírito Santo, que tem poder, o único que tem poder para verdadeiramente fazer a gente a verdadeira devoção é o Espírito Santo. É o único que tem poder para isso. O próprio Paulo está dizendo: mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira adoração. O problema é que tem muita gente adorando muita coisa, mas só não está adorando aquele que pode mudar o teu caráter. Tem gente adorando carro, casa, filho, marido, esposa, trabalho, só não está adorando aquele que muda o teu caráter. Só não está adorando aquele que todo dia vê o que você fala, o que você pensa, o que você faz. Só não está adorando aquele que tem poder para poder te dar autocontrole. Só não está adorando aquele que tem poder para te dar temperança, longanimidade, amor. Só não está adorando aquele que é único, que é digno de toda honra, de toda glória. Só não está adorando aquele que pode mudar a tua história. Só não está adorando aquele que pode tirar do vício, da droga. Só não está adorando o verdadeiro. Mas a aparência está bonita. Todo dia, não chega nem atrasado no culto. Todo mundo está me vendo. Estou envolvido em ministério. Estou tocando, pô. Você está bem, né, querido? Aparência todo mundo vive, irmão. Eu não sei se vocês sentem, mas tem algumas coisas que mexem comigo, sabe? Quando eu começo a falar assim, porque eu sou um pecador também, irmãos. Não estou aqui melhor do que vocês, não. Estou pregando para mim. Estou pregando para mim, cara. E quando eu olho assim, eu falo, quantas vezes eu já vim aparente também? Quantas vezes eu cheguei brigado com minha esposa de aparência? Só que aquele que está dentro de mim estava vendo tudo. Quantas vezes já fiquei em casa de mau humor com meus filhos, mas na igreja eu já sorri para todo mundo. E aquele que está dentro de mim estava vendo tudo isso, falando, a aparência está boa, só está esquecendo de me adorar. É isso que Deus quer da gente, irmão. A gente não conhece de verdade. Se a gente conhecesse aquele que habita dentro de nós, a gente estava andando de joelho, pedindo perdão, irmão. É porque tem uma misericórdia absurda da parte dele sobre as nossas vidas. Paulo está falando, Timóteo, você consegue, você pode, cara. Você pode. E aí Paulo vai dizer para Timóteo no versículo 10. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, Timóteo. Como vivo e qual é o meu propósito de vida, Timóteo. Você conhece a minha fé, Timóteo. Minha paciência, meu amor, minha perseverança. Olha o que Paulo está falando. Eles praticam tudo aquilo, Timóteo. Mas olha o que eu pratico, Timóteo. Timóteo, olha o que eles estão fazendo nos últimos dias. Está difícil, Timóteo, mas eu estou aqui, Timóteo, te mostrando. Igreja, o que nós estamos mostrando para o mundo? O que nós estamos mostrando para os nossos, Timóteo? Soberba, arrogância, prepotência, falta de perdão? Ou a gente está igual Paulo? Timóteo, você me vê o meu ensino, como eu vivo, qual é o meu propósito? Qual tem sido o nosso propósito de vida, igreja?
qual tem sido o nosso propósito de vida, para quem a gente está vivendo, para Cristo ou para a gente, para o homem ou para Deus. Qual é o nosso propósito de vida? Quem a gente tem agradado a mais? Aos homens ou a Deus? Paulo está virando para Timóteo: Timóteo, a minha vida. Conhece a minha fé, Timóteo. Quanto eu sofri, quanto eu sofro perseguição, quanto sou caluniado, Timóteo. Mas eu não abandono a minha fé, porque eu sei quem tenho crido, Timóteo. Eu sei para que Deus me chamou, Timóteo. Eu sei que tem pessoas me olhando, Timóteo. Eu sei que tem na minha casa, meus filhos estão me olhando, a minha esposa está me olhando, a minha mãe está me olhando, a minha irmã está me olhando. Tem pessoas me olhando, Timóteo. Por isso que eu não posso vacilar com a minha fé, Timóteo. Timóteo, com tudo isso, olha a minha paciência. Não é fácil, Timóteo, mas eu preciso continuar, Timóteo. Porque quem me ensinou, Timóteo, não foi o homem. Quem me ensinou, Timóteo, foi aquele que eu tive um encontro a caminho de Damasco, Timóteo. Será que a gente vai ter que cair do cavalo? Ser derrubado? Quantas vezes a gente vai ter que ser derrubado para realmente a gente conhecer a verdadeira luz? Oh, Senhor. Conhece a minha fé, a minha paciência. Timóteo, tu conhece o meu amor. E quando Paulo está falando, não é o meu amor por você só não, Timóteo. O meu amor que eu tenho por aquele que me ensinou a verdade. Paulo andava no caminho da mentira, no caminho errado, era prepotente, orgulhoso, matava, até que ele conheceu a verdade de verdade. Até que ele conheceu a verdade revelada dentro dele. Falou: Saulo, por que tu me persegues? Saulo, por que tu não me obedece? Igreja, por que a gente não obedece o que Cristo nos ensina? Timóteo, tu conhece a minha fé, tu conhece a minha paciência, tu conhece o meu amor, Timóteo. E o quanto eu tenho perseverado para me manter íntegro, verdadeiro e fiel. Igreja, qual o ensino que você tem passado lá fora? Qual o ensino que tu tem passado lá fora? Qual o ensino que nós temos passado lá fora? Como nós temos vivido o nosso propósito que Deus nos chamou? Com paciência? Com amor? Com perseverança? Ou com ódio? Arrogante? E orgulhosos? Porque Paulo está falando: Timóteo, eu te ensino com a minha vida. Vocês são ensinados aqui pelos pastores, líderes, mas e vocês? Como é que tem sido o ensino dentro de casa, pai? Como tem sido o ensino dentro de casa, mãe? Vem para a igreja, limpa a igreja toda, faz tudo, mas dentro de casa não cuida da casa. Não cuida dos filhos, mas aqui quer cuidar dos filhos do ministério infantil.
que a gente tem ensinado? Que tu tem ensinado no teu trabalho, irmãos? Qual é a paciência que você tem com aquele que te perturba? Qual é o amor que você tem com aquele que ainda não é cristão? Quanto você tem perseverado por esse que está lá trabalhando contigo do teu lado? Qual o ensino que você tem demonstrado, irmão? É o ensino que Paulo está ensinando para Timóteo? Ou é o ensino dos fariseus hipócritas, que só tem aparência? Qual o ensino, irmão? Qual é a fé que você tem passado? Uma fé que vem para a igreja, que fala que acredita em Cristo, confia na potência do braço do Cristo, mas está toda hora no joguinho de aposta. Que fé é essa? Que ensinamento de fé é essa que você aprendeu? Não é sorte. Você não conhece aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que fez céus e terra, aquele que tem o controle de tudo, tu não conhece. Porque se tu conhecesse, você não estava em joguinho de aposta, irmão. E não adianta, depois que perde tudo, se arrepender. Vem para cá, chora, fica um pouquinho, sai, para. Chega. Qual o ensino, Pai, que a gente está deixando de sacerdote do lado para os nossos filhos? É um ensino que trata a mulher cheia de ignorância, de arrogância. Mas Paulo vai dizer em Efésios, que a gente, como o nosso pastor Jorge trouxe, um homem tem que morrer pela mulher, tem que dar a sua vida pela sua esposa. E a gente, como a gente trata a nossa esposa? Qual o ensino que a gente está passando para o nosso filho que vai casar depois? Que ele tem que tratar a esposa dele igual a gente trata a nossa esposa? Qual é o ensino, mãe, que tem dado para sua filha, para quando ela casar, que você tem que ser uma mulher insubmissa com seu marido, gritar com ele, falar grosso com ele na frente das pessoas, não respeitando a autoridade dele? Qual é o ensino que você vai passar, que tem que trabalhar? Mulher tem que trabalhar, ser independente, filha. Não tem que ficar dentro de casa. Não. Esse não é o ensinamento que a Bíblia nos ensina. Mãe, o teu primeiro ministério é dentro de casa, cuidando da tua família, cuidando dos teus filhos, cuidando do teu esposo, preparando o ambiente. É isso que a Bíblia me ensina. Qual o ensinamento que a gente tem passado, igreja? Oséias 6:1. Obrigado. Venham, ó povo, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Aleluia, isso aí. É assim que o povo faz. Deus me feriu, agora é só eu voltar lá para a igreja, pedir perdão que Ele vai me curar. Aí eu fico um pouquinho lá, Ele me curou, me deu o trabalho de volta, restaurou meu casamento, trouxe meu filho de volta para a igreja. Aí já está tudo tranquilo. Aí eu já posso fazer o que está no meu coração, conseguir enganar Deus. Consegui enganar Deus, né, Tiago? O povo está lá até o capítulo 5 ali se prostituindo. Deus usa a vida do profeta Oséias para casar com uma mulher que trai ele várias vezes, para trazer como é o povo de Israel. E o que mudou de lá para hoje? Nada é novo debaixo do céu e da terra. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Que maravilha! Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera.
Aí Deus responde: ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como orvalho à luz do sol. Ó igreja, como vocês são oscilantes. Como hoje, tão quente, mas amanhã já está dormindo morno. Mas amanhã eu estou quente de novo, mas só vi um problema que eu fico morno de novo. E se apertar o problema, eu esfrio de novo. E cada vez eu vou indo mais longe. O povo meu está falando: ó, Deus está falando, vocês não me conhecem. Vocês estão achando que estão barganhando comigo. Vocês não entenderam nada. Então eu vou lá, erro, venho, faço o sacrifício. A gente está na lei, a gente, igual na lei. E lá errava, pecava. Mas naquele dia, daquele ano, eu ia lá, pegava o meu, comprava, né Marcelo? Comprava o meu bodezinho, meu carneirinho bonitinho, levava lá, entregava para o sacerdote ofertava e eu estava perdoado. Não era assim? Não era no Antigo Testamento, irmãos? O que mudou para hoje? Deixa eu ir lá no culto porque estou fazendo meu sacrifício. Deixa eu devolver meu dízimo. Deixa eu cumprir minha escala, porque aí eu estou cumprindo meu sacrifício e vou ser perdoado. A gente não conhece o Deus ainda de amor. A gente não conheceu. Mas pastor, eu estou. Não, continua. Tem que servir mesmo, tem que fazer a obra mesmo. Tem sim. Mas Deus, isso é secular. O secular não é segundo plano para Deus. O que Deus quer de verdade é que tu esteja aqui porque tu ama Ele. Porque tu conhece Ele na essência dele e sabe que sem Ele você não consegue viver. Deus quer que você esteja aqui porque você sabe que sem Ele você se torna uma pessoa má e volta a praticar tudo antes. A gente dentro, a gente continua sendo má e erra e peca. Tem pensamentos terríveis. Mas a gente acha que vindo numa escala, não faltando o culto, não faltando uma célula, a gente está sacrificando e está ofertando ao Senhor. E está sendo purificado. O servir, mano, é prazeroso, é gratidão ao Senhor. O estar aqui tem que ser algo que arde nosso coração. Mas por quê? Hoje tem um montão de gente servindo, passa no encontro, passa no reencontro, fruto fiel. Cadê? Conquistou o que queria, abandonou o Senhor. Aí ficou doente. Ai, Deus está me castigando. Eu saí da presença. Aí volta. Fui curado. Você está achando que esse Deus é o quê, irmão? Deus não castiga? Não, irmão. Deus só é justo. Deus faz justiça. Deus não castiga. Deus faz justiça. Porque Ele é justo. Mas aquele que se arrepende alcança misericórdia. Ele só é justo. E aí Oséias vai dizer: ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como? Rapidamente. Logo vem a chuva. Perdão. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa com a neblina da manhã e desaparece como o orvalho da luz do... Ao 5. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-las com julgamentos inescapáveis, com uma luz. Olha o que ele está dizendo: para matá-los com minhas palavras. Mas não é para matar, irmão, é que a palavra dele tem que penetrar na nossa alma, no nosso espírito. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia sem fazer efeito. A palavra de Deus tem que mudar o nosso caráter, tem que mudar nossas posturas. É isso que ele está falando. Levantei meu profeta lá, então continuo levantando profeta hoje. E cadê o povo mudando?
Não adianta vir na igreja, irmão. Tem que ser igreja lá fora. Não adianta vir na igreja, a gente precisa ser igreja, irmãos. Ser igreja. Olha o que ele vai dizer no 6. Porque o povo, esse tempo de Osés, eles faziam isso, irmão. Erravam, iam lá, sacrificavam, pronto. E Deus falou, não quero sacrifício. Quero que vocês obedeçam a minha palavra. Quero que demonstre o quê? Amor, irmãos. Deus quer que a gente ame Ele acima de todas as coisas. Deus quer que a gente ame o nosso próximo para que se cumpra a palavra dEle. Quero que demonstre o que é amor e não ofereça o quê? É a palavra do Senhor, queridos. Não adianta oferecer sacrifício se não tiver amor. Não adianta estar numa escala se não amar o teu próximo. Não adianta vir limpar a igreja se não cuidar da tua casa. Não adianta frequentar a igreja quarta, quinta célula, todos os dias, se não muda o comportamento, se não perdoa. É melhor separar do que perdoar. Desde o princípio, Jesus já falou, no princípio não era assim, por causa da dureza do coração de vocês. Esse é o verdadeiro ensinamento, igreja. Deus não quer sacrifício, Deus quer que ame Ele acima de todas as coisas. E como eu amo a Deus? Amando o meu próximo, obedecendo o que Ele manda. E muitas das vezes vai contra a minha vontade. Sim. Porque o que eu quero, a minha carne quer uma coisa, mas o Espírito quer outra. Por isso que a gente vai lutar o tempo todo, é uma luta constante entre carne e espírito, irmãos. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Mas a gente está preferindo sacrificar do que amar, porque é mais fácil. É mais fácil cumprir uma escala ministerial. É mais fácil vir limpar a igreja. É mais fácil estar aqui, porque aqui ninguém me conhece. Aqui a gente, na verdade, só se conhece superficialmente. É o início de tudo. Paulo está falando, Timóteo, você conhece quem te ensina. E a gente só conhece de verdade quando a gente está dentro da nossa casa. Mas é mais fácil sacrificar. É mais fácil estar aqui, sentar aqui na frente, o pastor está te vendo. Mas eu quero ver se o Espírito Santo também está vendo o que você está fazendo. Ou melhor, ele está vendo o que você está fazendo. Quero saber se você está agradando a ele também. Será que nós temos agradado mais ao Espírito Santo do que aos homens? Será que eu tenho agradado mais ao Espírito Santo do que ao meu marido? Será que eu tenho agradado mais ao Espírito Santo do que a minha esposa? Será que eu tenho agradado mais ao Espírito Santo do que meu pai? Será que eu tenho agradado mais ao Espírito Santo do que meu patrão? Será que eu tenho agradado mais ao Espírito Santo do que a minha vontade? Quero que demonstre amor e não ofereçam. Quero que mais do que desejo holocausto. Deus está chamando a gente para conhecer Ele, irmãos. Deus está chamando para a gente conhecer Ele profundamente. Chega de sacrifício. Chega de holocausto. Chega, irmãos. Cumprir uma escala é continuidade do amor que eu tenho pelo Cristo, que me salvou. Mas a gente trocou a lei pela graça, mas não trocou os comportamentos e a manifestação do sacrifício. Estamos na graça, vivendo o amor de Cristo, mas estamos vivendo como na lei. Sacrifico para poder ter a graça. Ele já foi, irmão. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Ele já comprou, irmão. O sacrifício já foi feito. Agora eu faço não porque eu quero sacrificar. Eu faço porque eu amo e sou temente a Deus pelo sacrifício que Ele fez na cruz por mim.
Se a gente não entender isso, a gente vai viver oscilando na fé, irmãos. Porque o tempo todo a gente vai estar barganhando com Deus, achando que precisa fazer alguma coisa para ganhar o amor dele, quando ele já deu o seu único filho por amor a nós. A gente vai continuar barganhando o tempo todo. Enquanto eu barganho, irmão, eu sempre vou oscilar. Mas quando eu virar uma chave, entender que é por amor, que Deus não quer meu sacrifício. 1 Samuel 15, 22. Samuel chega para Saul. Saul, não, mas eu peguei aqui, eu vou sacrificar. Trouxe um monte de coisa boa para sacrificar, fazer um holocausto. Saul, hoje o Senhor ia confirmar o teu reinado e para a tua descendência. Mas porque você preferiu sacrificar do que obedecer, hoje você perde o teu reinado. Paralelo, naquele grande dia, é igualzinho o que ele falou para Samuel, é o que Deus deixou para a gente. Naquele grande dia, eu cantei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu fiz. Aparta de mim, que eu não te... Aparta de mim, porque eu não te... Quero que me conheça mais do que desejam holocausto. Ainda bem que eu estou falando para uma igreja que é apaixonada por Jesus. Ainda bem que eu estou falando para uma igreja que tem conhecimento, que conhece Jesus. Vocês são escolhidos, irmãos. Vocês são pedras vivas na mão do Altíssimo. Vocês são pedras vivas na mão do Altíssimo. Que eu vim nessa noite dizer para vocês: busque mais em conhecer o Senhor na profundidade que Ele tem, irmãos. Intimidade com Ele. Busque mais profundo, mais relacionamento. Eu não estou anulando nada, pelo contrário, eu amo servir o Senhor. Eu amo estar em tudo na obra do Senhor. Sou apaixonado por isso. Mas eu estou porque eu amo de verdade. Porque eu sou grato por tudo que Ele já fez. E não porque eu venho aqui, porque se eu vim aqui Ele vai me dar. Não, irmãos. Não. Cristo só quer que a gente ame. Irmão, deixa de ser bobo. Ele é o dono de tudo. Deus pode te dar tudo, irmão. As coisas materiais, se tu quiser, Deus te dá também. Mas Ele não está preocupado com isso, que isso para Ele é pó. Isso para Ele é supérfluo. Ele quer te dar uma eternidade com Ele. Isso que é o mais importante. Por isso que Ele está falando: me conheça mais. Se você não me conhece, eu tenho muito para liberar para vocês. Mas primeiro eu preciso conhecer vocês. Eu preciso de mais relacionamento, intimidade, mais profundidade, queridos. Deus quer liberar coisas sobre as nossas vidas. Deus quer liberar promessas, irmãos. Mas Ele quer ver até onde está teu nível de fidelidade e obediência com Ele. Se a gente não consegue obedecer as nossas autoridades que são visíveis, como é que vamos obedecer a Ele que a gente não vê? E é por isso que Ele não libera mais coisas, porque Ele te ama tanto e não quer te perder. Então pare, irmão. Com doença ou sem doença, ame a Deus acima de todas as coisas. A gente não está ficado num propósito de 70, 80 anos. A gente está ficado num propósito de eternidade. É o que o Paulo sabia. Todos que tiveram encontro com Cristo, todos os apóstolos foram embora, irmão. Ninguém quis retroceder mais, porque eles sabiam que o que esperavam eles era muito maior do que eles estavam vivendo naquele tempo. Mas por quê? Conheciam de verdade. Entregaram tudo. Entregaram tudo. Paulo entregou tudo. Mateus entregou tudo. João entregou tudo. Tiago entregou tudo. Eu e você estamos entregando o quê?
Deus está nos chamando para entregar tudo, irmãos. Ficamos discutindo se pode, se não pode, se é calvino ou arminiano. E Cristo está falando: eu estou aqui esperando tudo para distribuir sobre vocês, e vocês estão brigando. Se tatuagem pode, não pode, se eu posso beber, se eu não posso, se o pastor está certo ou está errado. E Cristo está falando: mas eu estou aqui, é só me buscar que eu derramo, é só me buscar que eu encho, é só me buscar que eu transformo, é só me buscar que eu faço. Mas a gente está nos nossos critérios. Irmão, a gente é tão pequeno, irmãos. Oh, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Oh, Jesus. A gente é tão pequeno diante de um Deus tão grande, e a gente briga por coisas tão pequenas que vão perecer, irmão. E Cristo está falando: caramba, eu estou aqui, doido para dar para eles, doido para mostrar algumas coisas, revelar, iluminar. Deus quer iluminar a gente, irmãos. A revelação já foi dada, agora Deus quer iluminar a gente. Está chamando, Deus está falando: cara, eu tirei vocês das trevas, coloquei vocês na luz, mas parece que vocês ainda não entenderam. Deus quer transbordar na nossa vida, Deus quer transbordar na nossa casa, Deus quer transbordar nessa comunidade. Mas cadê vocês? Quero que demonstre amor e não quero sacrifício. Quero que me conheçam. 1 Pedro 2,4, fique de pé para a gente ir embora. Só você falou Camila, acho que ninguém mais gostou. Mas glória a Deus. Deus é bom. Levanta aí, dá um abraço no teu irmão. Fala: vamos buscar e conhecer mais do Senhor. Vamos mergulhar mais no Senhor. Irmão, só essa fidelidade a Deus vai nos trazer constância. Sem fidelidade não tem constância. Fidelidade é obediência a Deus. Obediência a Deus, a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala para a gente honrar pai e mãe, fala para a gente honrar as autoridades. Então honre, independente do que você acha ou não. Mas obedeça, que no nível da tua obediência, Deus vai fazer você prosperar também. Amém? E 1 Pedro vai dizer assim para a gente: vocês, 1 Pedro 2,4, isso. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra. Tem alguém vivo aí? Tem alguém vivo aí, irmãos? Então sacode teu irmão do lado assim: você está vivo? Ou está morto? Fala: se você está vivo, Deus vai te usar. Você tem se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas. Se vocês são pedras vivas, vocês precisam avivar outras pessoas e viver a verdade do ensinamento de Cristo. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual e edificado. Deus está edificando uma igreja forte. Irmão, essa palavra aqui é para despertar mais ainda. Mas glória a Deus pela igreja que a gente tem. Glória a Deus pelos pastores que nós temos. Glória a Deus pelas verdades que a gente vive. Mas o Senhor quer mais profundidade. O Senhor quer mais, irmão, mais. Eu olho para algumas caras aqui, sabe? Eu vejo pessoas: ai, se eu pudesse, é que eu não tenho poder, mas está dentro de você esse poder. Soprar o fôlego, irmão. Sabe, uma vontade, uma paixão pela palavra, uma paixão por Cristo, uma paixão por vidas, sabe? Tem pessoas, eu sei que tu trabalhou, chegou do trabalho cansado, mas a palavra diz que a gente revigora. É porque a gente precisa estar em espírito, estar ligado, irmão. Quem está em espírito está ligado, por mais que chegue com sono daqui, vai sair daqui avivado, com brasa viva. Irmão, peça a Deus. Tiago vai falar: não recebe porque não sabe pedir, porque a gente quer pedir coisas que vão perecer. Deus está falando: pede mais de mim.
Aquela mulher samaritana, ele falou: você tem pedido tanta coisa, buscado em tanta coisa, eu tenho aqui um rio para te devolver, eu tenho águas para gerar dentro de você, só que você não pede, você não busca. Irmão, a gente tem que chegar no culto querendo arrancar tudo de Deus, mas a gente está tão ligado, preso nas informações lá de fora, que a gente não consegue desconectar. A gente está conectado lá fora e não consegue conectar aqui em espírito. Conecte em espírito, irmão. A gente precisa, nós somos um ser espiritual. Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito está habitando dentro de nós. Ele está doido para a gente. Vai, pegou, entendeu? É isso que Ele quer da gente. Vocês são pedras vivas, irmãos, escolhidas. Com qual tempo espiritual edificado, além disso, são sacerdotes santos. Vocês hoje são um sacerdote. Vocês hoje são responsáveis para levar a palavra a outros lugares, mas com ensinamento verdadeiro e real. Por meio de Jesus Cristo, oferece sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Oferece sacrifícios espirituais que agradam a Teus sacrifícios espirituais têm agradado a quem? Os teus sacrifícios espirituais têm agradado a quem? Vocês, 9. Vocês, porém, são povo escolhido, cara. Você tem noção? Você tem noção que você foi escolhido? Porque a Bíblia fala que Ele nos escolheu primeiro. Não fomos nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Você está para entender isso? Você consegue virar isso na tua vida? Cara, você é escolhido de Deus. Senhor, não... Cara, eu fui escolhido de Deus. Você tem noção disso? Eu podia estar morto agora, no inferno, pela vida que eu levava, e Deus me escolheu. Sabe? É isso que a gente não entende. É isso que a gente não entende. Mas se falar que vai querer alguma coisa aqui, vem para cá orar, vai liberar alguma coisa, a gente vem, porque a gente não entendeu o melhor, bem precioso. Nós já fomos escolhidos. Vocês foram, porém, são povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva, irmãos. Eu não sei se você consegue entender isso. Propriedade exclusiva de Deus. Por isso, vocês podem mostrar às pessoas ao seu redor como é admirável, como é belo, como é poderoso, como é amoroso aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que o Senhor está falando para a gente. Mostre como Ele é admirável. Mostre como Ele te tirou daquela lamaçal de pecado. Ele está falando: vocês são pedra viva. Vocês têm a obrigação de mostrar, refletir Cristo em vós, a esperança da glória. Chega de oscilar, irmãos. Chega de tomar, eu venho, faço minha aliança e saio. Não, chega. Chega de viver. Deus te chama hoje para viver uma vida reta com Ele de verdade. Eu te convido, você que está afastado, desviado da presença do Senhor, a sair do teu lugar hoje e renovar a tua aliança. Chega de viver essa vida. Ficou ruim, eu volto. Ficou bom, eu saio. Não, você não entendeu quem é esse Deus que tem te guardado, irmão, que te ama, que te trouxe aqui nessa noite